E o que você tem de fato na relação com a pessoa é um autoritarismo, é um fechamento, é uma violência, é uma traição. É disso que me interessou na minha vida. Então, a operação que em 2002 eu fiz, e que aí realmente deu uma turbinada imensa na minha vida, quem me conhece há mais tempo, aliás, tem vários amigos aqui, né? Cláudia Lins, Esteban Moreno, a Valéria Kozlovski, a Caterine, você também, que não somos assim amigos no sentido de convivermos, mas tenho a honra de te conhecer e a alegria, né? Ou seja, a mudança foi, e eu sei que é uma mudança complexa, para mim foi, eu não posso pedir para os outros que não sejam, é a mudança da epistemologia dualista à base do Ocidente, que a base do pensamento científico é a ideia de sujeito-objeto. E essa base, sujeito-objeto, ela se desdobra para tudo. Homem, mulher, cultura, natureza, rico, pobre. Por exemplo, na língua tucano, recentemente Manuel Moura Tucano esteve no meu curso de jornalismo e de políticas públicas sociais, aliás, numa mesa, nós três, no qual ele disse: nós tucano não temos a palavra pobreza. É disso que eu estou falando. Como diz Boaventura, o grande sociólogo português, Boaventura de Sousa Santos, o que nós vivemos é um epistemicídio, ou seja, um homicídio, um genocídio de epistemes, ou seja, de sistemas de conhecimento. Correto? Aí se vai, por exemplo, todos os conhecimentos dos povos originários pela latrina abaixo. Ou então se faz o exagero contrário, ou seja, existem as pessoas que são adoradoras dos povos originários, mesmo que os povos originários sejam terrivelmente monstruosos em vários casos. Por exemplo, como uma coisa que não é interessante, observem que não há negros aqui, né? Gostaria de que vocês observassem isso. No caso, por exemplo, dos portugueses que chegavam às costas da África e que não precisavam entrar para caçar escravos e simplesmente os compravam dos próprios negros que escravizavam os outros. O movimento negro detesta isso, porque o movimento negro gosta de entender que o branco é culpado e de que ele é o rei da terra, que o pajé é o santo na terra. E aí, quando tu vê um pajé aprontar uma da boa, você não sabe como vai lidar com isso. Como é que você lida com isso? Você lida com isso preparando a pessoa para que ela, isso está fundamentado completamente, não vou ficar aqui citando uma montanha de coisas, mas, por exemplo, quem gosta, quem conhece André Batelar, por exemplo. Quando André Batelar afirma, lá na página 183 do livrinho dele, História das Teorias de Comunicação, quando ele diz: hoje a liberdade política não pode mais ser apenas a expressão da própria vontade, mas precisa passar pelo domínio do processo de formação da vontade. Esse é o ponto cego da pós-modernidade. Porque na ideia de que não existe uma certeza absoluta, e claro, eu estou fazendo um resumo brutal de um assunto extremamente complexo e amplo, mas o tempo que me tem e que eu assumi é esse. O que nós assumimos é esse. Então, ora, se nós vivemos uma ideia, e reparem como é que a epistemologia dualista está o tempo todo criando tensões presentes aqui nesse grupo. Por exemplo, se a questão é o consenso ou se a questão é a liberdade. Isso só é passível de se discutir isso do ponto de vista dualista, porque do ponto de vista não dualista, disciplina é liberdade. Do ponto de vista não dualista, consenso é individualidade. Mas nós somos capturados por uma base na qual nós fomos treinados e que nós precisamos, e aí eu homenageei o José pela essa coragem, porque a essa altura da vida dele,
Ele poderia estar deitado sobre os louros e... muito obrigado, muito obrigado. Ele levantou ali, tinha uma palestra em torno dele. Então ele falou, muito obrigado, vocês são lindos, bota em mim. Podia virar ministro da educação. Do jeito que ele vai, eu acho difícil ele virar até diretor de escola. Compreende o que eu estou dizendo? Sim. Porque é exatamente essa questão, quer dizer, qual é a sua responsabilidade sobre o que você está vendo? Qual é a sua responsabilidade em relação àquilo que você sente em relação às pessoas? Você sente uma série de coisas em relação às pessoas. Agora, se você observar os seus estados mentais, o seu fluxo de estados mentais e editá-los, por isso que eu falo de uma mente autoeducadora em rede. Ou seja, nós precisamos nos autoeducar. Nós queremos educar os outros antes de nos educarmos. Só que a gente pegou uma ferramenta. Então isso realmente só pode gerar mais do mesmo.